Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com o nosso Deus através das suas escrituras, amém? Estamos dando sequência aqui em Apocalipse e hoje nós vamos ler Apocalipse de número 13. E olha que a palavra diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal ela foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão, a exercer todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que deste espírito à imagem dessa besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Amém, pessoal? Graças a Deus. Então a gente vai estar dando uma lida um pouquinho em relação entre o Apocalipse 13 e o 12 que nós lemos ontem, né, que é uma estreita entre os dois, e fica ainda mais claro na palavra aqui dragão, ou seja, Satanás. Tudo que a palavra menciona a respeito de dragão é a respeito de Satanás, amém? Que ele surge como um dragão, e aqui é a figura-chave nesses 2 capítulos que nós estamos lendo, do 12 e hoje o 13. Então o Satanás ele persegue a igreja, ele é perseguidor da igreja, e no capítulo 13 a gente vai ver que os seus líderes aqui, que vão ser usados por Satanás, eles estão sendo revelados, ou seja, né, uma besta, né, não está dizendo animais aqui, tá bom? Não está fazendo a alusão à questão de leopardo, urso e leão, amém? São linguagens figurativas. Mas o que João está trazendo aqui para nós, o entendimento, pessoal, é que vai ser levantado 2 líderes, né, mundiais, muito fortes, potências, né? Um a respeito, né, de um líder religioso e outro a respeito de um líder governamental, né, que vai ter ali a unificação desses 2, eles vão trabalhar em conjunto, né, e vai enganar muita gente. Então o anticristo, ele é descrito como uma besta, né? A besta que surge do mar e revela o quê? Revela a sua força do exército de Satanás. E o falso profeta também, né, como a que surge da terra, e é o poder do mal, né, que vai influenciar e iludir a muita gente. Então, portanto, aqui nós temos, né, os propósitos de Satanás sendo revelado, né, em sua batalha contra o povo de Deus, ou seja, o seu desejo é tomar o lugar de Jesus Cristo. Por isso, várias, né, de suas estratégias podem ser vistas como umas
usurpação aqui, né, da revelação de Deus. Quando a gente lê aqui em Apocalipse 13, que ele faz a menção, né, a questão de 2 chifres, como a de cordeiro, ou seja, pessoal, o cordeiro na palavra de Deus menciona o que? Jesus Cristo. Todas as vezes que fala a respeito do cordeiro de Deus, é a questão de Jesus Cristo. É a questão do Messias, do Yeshua, né, o revelado por Deus. E quando ele menciona a questão dos chifres, que são poderes, e fala a questão de como o chifre, quer dizer, parecido, semelhante ao chifre de um cordeiro, né, quer dizer que esse líder religioso, pessoal, ele vai sim trabalhar, ele vai sim beneficiar, assim, ilusoriamente, assim, a questão de favorecer o cristianismo, favorecer o povo de Deus. Porém, meus amados, vai haver um grande engano por detrás de tudo isso. Amém? Então, a gente vai ver que as pessoas vão ser persuadidas, né, com meias verdades. E a gente vai ver que no final da história, ele vai blasfemar contra Deus. Depois ele vai mostrar sua face, de fato, quem ele é. Amém? Então a gente vai entender, pessoal, né, que aqui alguns exemplos do que vai acontecer. Primeiro, a adoração à besta. Né? A gente vai vendo, né, no verso 4, no verso 8, 12 e 15, né, a forte resposta em relação a isso. E adoraram o dragão, ou seja, vão adorar a Satanás, né, que deu à besta o seu poder. Né? Ele enfatiza aqui, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, ela vai constituir, ela vai, né, aqui trazer o seu poder, mostrar a sua grandeza, né, e vai iludir as pessoas, que as pessoas vão se maravilhar, falar: nossa, olha tudo isso, né? Então, pessoal, a gente vai ver que pós tudo isso que vai marcando, né, não tem como a gente abrir tanto assim, senão fica muito extenso, né, o estudo, mas a gente vai ver que vai trazer o símbolo do mundo e a marca, né, da besta, que vai ser gravado nas pessoas. Né, ao contrário desses imitadores, os santos, aqueles que estiverem aqui, que serão conhecedores da palavra, eles ainda vão possuir o privilégio de ter o seu nome escrito no livro da vida, né, e pertencem a Jesus, o Cordeiro de Deus. Então, nós entendemos que o apóstolo João aqui está escrevendo para uma igreja universal, para a igreja de todos os tempos, né, que compreende o período desde a ascensão de Jesus até o seu retorno, e não sobre um momento específico no tempo, isolado, né? Então nós precisamos analisar o Apocalipse, né, 13 de uma maneira mais abrangente. A princípio, é preciso notar que a expressão marca, ela é vista aqui diversas vezes, né, no livro de Apocalipse. E quem tem a marca da besta é um de seus adoradores. A gente vê lá em Apocalipse 14, 11, né, que eu vou até abrir aqui para ler para vocês, porque são capítulos amarrados uns nos outros, né? Então a gente tem que ler para ter um real entendimento. Apocalipse 14, 11 fala: e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, pessoal, quem realmente sucumbir em relação às dificuldades, quem realmente, né, estiver passando por esse tempo de tribulação e realmente aceitarem a marca da besta, ou por livre e espontânea vontade, ou por pressão, essas pessoas realmente no final serão atormentadas pelo resto das suas vidas, porque elas sentenciaram a si própria com a marca de Satanás, tá bom? Então, ou seja, é alguém que lhe serve voluntariamente com prazer. Quem possui essa marca se opõe a Deus, a sua palavra e o seu povo de maneira intencional. Então, eles se destacam porque têm a marca na mão direita e na testa. Na Bíblia isso significa amizade e comunhão. A gente vê Paulo falando a respeito disso, pessoal, lá em Gálatas 2:9, que ele fala assim: olha, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graças que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Bernabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então a gente vê que faz a menção a respeito disso, né? Então, ou seja, a marca na mão mostra que o adorador da besta é o seu cooperador. Ele tem prazer em ajudar na sua causa e de ser oposição à verdade de Deus. Já o sinal da testa revela que os seus seguidores são influenciados por sua filosofia, por seu ensino e forma de pensar, né? São adeptos aqui de todo ensino que se opõe a Deus e a sua vontade revelada nas Escrituras. Então nós podemos supor aqui que assim como os santos recebem uma marca invisível, né, na
mão e na testa, né, com os seus nomes, os nomes do Pai e do Cordeiro Jesus. Então essas pessoas também de uma forma terão ali a marca da besta também selada no corpo, de alguma forma. Então dessa forma a marca é uma referência clara a um sistema de devoção, né, ao que se opõe a Deus, ao invés de um sinal visível no corpo. Não sabemos de fato como será, né? João traz a menção a respeito do número 666, que a gente vê claramente, o número 7 é o número perfeito, o número de Deus, a completude de Deus. A gente vê que Satanás, ele imita Deus, ele não tem condições de falar número 7, então ele tem que fazer algo parecido, similar, e ele cria o número 6, né? Um número incompleto. Então, dessa forma, a gente vê, né, que a marca é uma referência clara a esse sistema de devoção ao sistema maligno. E João ainda nos diz que quem não tiver esta marca, ele será totalmente incapaz de comprar, de vender, de comprar alimento, de fazer trocas. Essa pessoa vai viver coisas extremas, né, uma miséria literal, né? Qualquer coisa ela vai ser privada, seja atendimento de hospital, seja convênios, seja tudo isso que a gente vê que já existe, pessoal, mas será de uma forma assim mais ampla, que Satanás vai abordar tudo, ele vai restringir tudo, e aquele que não tiver a marca simplesmente vai sofrer muito. Então, analisando de uma forma bem ampla, né, os destinatários de Esmirna, que a gente está vendo, a igreja de Esmirna, elas estavam também incluídos neste grupo, né, por não se devotarem ao quê? Ao paganismo e à idolatria. Então eles eram severamente perseguidos, e perseguição essa lhe fez viver em extrema pobreza também. Então, pois ninguém queria contratá-los para o trabalho e nem compravam suas mercadorias. A gente vê isso daí, relato da história lá da igreja de Esmirna, né, que ela não aceitou, né, a idolatria, ela não, né, aceitou a devoção ao paganismo, e elas sofreram severamente grandes perseguições, grandes, né, pobrezas. Então a gente vê, meus amados, e não devemos parar por aí. Na história da igreja e até mesmo em nossos dias atuais, em lugares perseguidos do Oriente Médio, da África, muitos dos nossos irmãos da fé hoje, meus irmãos, vivem também em situação semelhante, pagando um preço muito caro por não aceitarem ao paganismo, à idolatria. Amém? As religiões, eles estão perseguidos severamente, mas não negam a sua fé em Cristo Jesus. Amém, pessoal? É uma forma bem resumida aqui, né? Eu não abrangi muito a respeito das bestas, né? A respeito de se aprofundar muito a elas, senão vai ficar algo muito extenso. Mas, pessoal, a palavra de Deus, ela tem que ser lida, né? Ela tem que ser lida 1, 2, 3, 10 vezes, porque assim o Senhor vai trazendo a revelação aos nossos corações, amém? Existe hoje muitos livros, muitos, né, conceitos respaldados na palavra de Deus, que são coisas sérias, que a gente pode ter um real entendimento de como será de fato as coisas vindouras. Tá bom, pessoal? Que Deus te abençoe com essa palavra, fique na graça e na paz de Jesus.